Estou tão acostumado a ouvir que Trump é um capanga do Putin, um agente sincero e desinteressado do Kremlin, que até fiquei constrangido quando ouvi exatamente as mesmas pessoas dizendo o completo oposto. Aqueles que por anos afirmaram que Trump foi recrutado pelos serviços secretos e age exclusivamente nos interesses de Moscou, nem sequer pensaram em admitir que estavam errados. Eles simplesmente fingiram que nada disso aconteceu e mudaram para uma nova versão da realidade. Agora, depois da operação de Trump na Venezuela, esses mesmos comentaristas escrevem algo completamente diferente. O astuto e malvado Trump atacou um Estado soberano que não fez nada de ruim para a América para tomar seus recursos petrolíferos, derrubar o preço do petróleo russo, levar a economia russa à estagnação e privá-la da possibilidade de continuar a guerra. Na Ucrânia, surge um quadro estranho. Ou Trump é um instrumento obediente do Kremlin que executa a vontade de Moscou, ou ele é um predador cínico que usa a Venezuela como alavanca para esmagar a economia russa. Essas duas linhas não apenas se encaixam mal, mas, como dizer de forma inteligente, logicamente se anulam uma à outra. Tudo bem, parece que isso quase não incomoda ninguém. Aqueles que antes promoviam fervorosamente uma versão, agora pregam a outra com o mesmo entusiasmo. Em nome de... eu nem sei de quê, mas o nome deles é Legião de Tolos, quero dizer. Por isso faz sentido analisar calmamente, primeiro, o que exatamente aconteceu do ponto de vista político e militar. Em segundo lugar, como isso já está influenciando e pode continuar influenciando a economia russa, sobre a qual nos contam. E em terceiro lugar, no que tudo isso vai resultar. Para a guerra na Ucrânia? O ataque à Venezuela, autoridades russas e porta-vozes patrióticos reagiram à operação dos Estados Unidos da América na Venezuela quase de forma sincronizada. Alarme, indignação e pânico velada. O Ministério das Relações Exteriores fez uma declaração dura, ou talvez cruel, não sei como dizer melhor, chamando a operação, incluindo os ataques e a captura de Nicolás Maduro, de ato de agressão armada. E também expressaram profunda preocupação e condenação. Os motivos americanos foram declarados infundados, e Moscou não teve outra escolha a não ser expressar solidariedade ao povo e à liderança da Venezuela, aliada no petróleo, e com retórica anti-americana. O senador russo Putkov lembrou que o objetivo estratégico dos Estados Unidos da América é o controle sobre o petróleo da Venezuela, que possui as maiores reservas comprovadas do mundo. Bem, reservas comprovadas. Sim, Dmitry Medvedev disse de forma ainda mais simples. Trump não esconde que quer tomar o petróleo venezuelano, mas isso também nunca foi escondido nem pela Rússia nem pela China. Oleg Deripaska foi ainda mais longe. E se os Estados Unidos da América conseguirem o controle sobre os campos de petróleo da Venezuela e da Guiana, eles vão controlar mais da metade das reservas comprovadas de petróleo do mundo. Isso significa que eles poderão impor um teto de preços ao petróleo russo, colocando em risco o atual modelo econômico da Rússia e seu sagrado capitalismo estatal, que está acostumado a não ter pressa, não cortar custos, não se desfazer de ativos não essenciais e construir projetos grandiosos sem fim com dinheiro do Estado. A Rússia investiu durante muitos anos na Venezuela, empréstimos, investimentos, proteção política e cooperação militar. Uma parte significativa desses investimentos pode agora se perder de uma hora para outra, se o regime em Caracas acabar definitivamente sob a influência de Washington. Na mídia russa e entre especialistas, cada vez mais se ouve a mesma pergunta. Se houver empresas americanas, elas vão extrair petróleo na Venezuela? O mundo receberá um novo e poderoso fluxo de petróleo e os preços terão que se ajustar para baixo. Petróleo, rublo e a tesoura do orçamento. Para a Rússia, o preço do petróleo não é apenas um gráfico no terminal do trader, mas o ritmo de toda a economia.
Quanto mais barato o petróleo, mais fraco o rublo. Quanto mais fraco o rublo, mais caro o importado e maior a inflação. O que vai segurar a situação é que o Banco Central será obrigado a manter as taxas básicas de juros altas, naturalmente freando o crescimento dos investimentos. Se o preço do petróleo permanecer por muito tempo entre 40 e 50 dólares por barril, o orçamento enfrentará uma escolha inevitável. Ou continuar financiando a guerra e cortar gastos com programas sociais, educação e saúde, o que traz muitas consequências. Ou manter pelo menos alguma estabilidade social e reduzir os gastos militares. Ou seja, de fato caminhar para o congelamento ou o fim da guerra. Sim, o custo de extração na Rússia continua abaixo desses níveis e, tecnicamente, é possível continuar extraindo quase até zero, apenas para manter o fluxo de caixa. Mas não dá para viver assim por muito tempo. Não pode, os investimentos caem, a infraestrutura envelhece, o atraso tecnológico aumenta e, em meio a sanções e isolamento tecnológico, isso deixa de ser um desconforto temporário e se transforma em uma armadilha estratégica. 3 lições do mundo: Índia, Irã, Cuba. O mais interessante nem são os cálculos econômicos, mas sim o efeito psicológico desse blitzkrieg venezuelano. A primeira lição é a Índia. Os militares indianos viram algo que era desagradável admitir em voz alta. As armas russas não conseguiram parar nem os mísseis americanos, nem os helicópteros com tropas americanas. Não importava quantos sistemas de defesa aérea russos estivessem lá, nem quantos sem análogos houvesse, o resultado foi o mesmo. Os americanos fizeram o que tinham que fazer e foram embora. Isso significa uma coisa simples. Se amanhã a Índia se deparar com um inimigo armado com sistemas americanos, enquanto ela mesma continuar usando equipamentos russos, o resultado desse confronto é fácil de prever. Nessas condições, os contratos com o complexo militar industrial russo parecem mais um risco do que uma aliança. A segunda lição é o Irã. O Ayatollah, há anos, em um bunker profundo, tinha certeza de que seu maior perigo era Israel, mas Israel não tem como chegar facilmente ao seu esconderijo. Os americanos também pareciam evitar lançar uma bomba diretamente onde ele estava escondido. E de repente ficou claro que é possível fazer algo ainda mais assustador. Não destruir, mas simplesmente sequestrar o líder. A equipe de segurança dos cubanos, iranianos e outros aliados, não sei exatamente quantos eram, foi esmagada lá. Em poucos minutos, não restou ninguém do Spetsnaz de elite que protegia o bunker venezuelano. O máximo que eles conseguiram foi ferir 2 soldados da Delta Force, e mesmo assim foram ferimentos leves. Depois disso, qualquer general iraniano começa a levar mais a sério o cenário em que a porta do bunker simplesmente é aberta por pessoas diferentes das que ele esperava. A terceira lição é Cuba. Cuba, sim, Yankees, mas em Cuba deveria haver apenas um silêncio de luto, e lá deveria haver um verdadeiro pânico. Um país incapaz de se financiar sem doadores externos vivia graças ao petróleo venezuelano, oferecendo em troca segurança, instrutores, proteção para regimes e esquemas. Agora todos os seguranças ao redor do bunker principal de Maduro morreram, nenhum sistema de alerta precoce funcionou. Bem debaixo do nariz deles. Os cubanos perderam o principal alvo pelo qual eram pagos, e a fonte do dinheiro era o petróleo venezuelano. Talvez muito em breve acabe. A União Soviética, que antes pagava, não existe mais, a Rússia não paga muito e a Venezuela pode ser perdida. Quem vai sustentar Cuba agora? Ainda mais como eles, sussurra um dos arquitetos de toda essa operação. O conterrâneo deles, Marco Rubio, um homem que sonha a vida toda em derrubar o regime comunista em sua terra natal histórica, no lugar deles, disse Marco Rubio, eu começaria a ficar muito nervoso. Para Havana, isso não é uma imagem, não é uma figura de linguagem, é o futuro próximo. A Rússia, cuja motivação não existia. E é aqui que voltamos à Rússia.
até a Venezuela. O Kremlin não tinha motivação para acabar com a guerra na Ucrânia, nem medo de quaisquer consequências em grande escala, justamente por continuar a guerra. Sanções e perdas ocorreram, mas nada que levasse a refletir de fato. Se não pararmos, algo realmente ruim vai acontecer, e é justamente conosco que essa perspectiva agora aparece. A América mostrou que pode atingir o nervo do sistema russo. No caso do petróleo, não diretamente, mas através da Venezuela, Guiana, sua própria indústria de xisto e aliados no Golfo Pérsico. O petróleo venezuelano não vai voltar aos 3 milhões de barris de imediato, claro, quero dizer por dia. Os campos petrolíferos estão abandonados, a infraestrutura está destruída, é necessária uma modernização, mas com investimentos robustos e a participação de empresas americanas, ela pode fornecer de forma estável 2 milhões de barris por dia e os Estados Unidos da América facilmente acrescentarão mais milhões de seus próprios campos petrolíferos. Como resultado, o mundo se encontrará em uma situação em que Washington e as monarquias sunitas de fato controlarão uma parte significativamente maior do comércio mundial de petróleo. A Rússia é obrigada a vender petróleo por preços impostos ou até perde mercados importantes. Se os Estados Unidos da América chegarem a um acordo com a China sobre fornecimentos a preços que tornem a extração russa sem sentido, aqui está, é o famoso método da cenoura e do chicote, tudo em um chicote. Risco de petróleo barato, colapso do orçamento, estagnação, possibilidade de negociação. Ao encerrar a guerra em troca de relativa estabilidade e acesso aos mercados, o Kremlin, talvez pela primeira vez em muitos anos, tenha uma verdadeira motivação para pensar no fim das ações militares não como uma derrota, mas como uma salvação. Duas dúzias que transformaram o mundo. A Unidade Delta é uma das mais elitizadas do Exército dos Estados Unidos da América, reunindo os melhores Rangers, paraquedistas e especialistas em combate. Servir lá é uma honra quase sagrada. Outra formação semelhante são os lendários Sea, Air and Land S da equipe Sea, Air and Land Team 6. Duas dúzias desses homens acabaram de mostrar ao mundo que os Estados Unidos não são apenas um grande país com um enorme arsenal. Um movimento preciso, uma operação relâmpago podem mudar o equilíbrio de poder em todo o planeta. Enquanto discutimos sobre propaganda e rótulos como capanga de Putin, em algum lugar, em gabinetes, quartéis generais, entre criadores, ditadores, tiranos e presidentes vitalícios, está acontecendo um verdadeiro pânico. As regras criadas após a Segunda Guerra Mundial e ajustadas depois da Guerra Fria não funcionam mais. Elas não impedem guerras, não punem os culpados, não garantem justiça. A maioria dessas normas foi escrita para ser agradável de citar em conferências e não para ser aplicada na realidade. É hora de novas regras e de uma ordem mundial diferente. A antiga falhou e apenas um grupo restrito sabe como será a nova. O ruim para tiranos e ditadores é que esse grupo está próximo de Trump. E pior ainda é que a nova ordem já começou a ser implementada. Sem discussões, sem referendos e sem as habituais decorações diplomáticas. Legendas encerram aqui. Até a próxima, senhoras e senhores, neste novo mundo onde Dima-Torzok criou o preço do petróleo e o destacamento das forças especiais. Significa mais do que os velhos slogans sobre multipolaridade e democracia soberana. E outras bobagens vazias, como dizem na América, estamos apenas fazendo pose e soltando ar quente. Nada além disso, tudo isso não significava nada, mas dava uma sensação agradável para algumas pessoas. Não sei, nunca senti isso, talvez para outras pessoas, porque senão, se isso nem dava uma sensação agradável, por que falar essas bobagens? Até logo, até breve.